mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, te louvando, adorando o teu nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor receba, Pai, o nosso louvor. Ó Deus, que o Senhor nos ensine a cada dia, Pai, a te adorar, a te buscar, Senhor, em espírito e em verdade, como o Senhor manda na tua palavra, Deus. Senhor, venha nos ajudar, porque nós somos fracos, ó Deus, somos pecadores, ó Pai, não somos dignos, Senhor, de entrar no Santo dos Santos, ó Pai. Mas, através do teu sacrifício ali na cruz, hoje, Pai, nós temos esse direito, Pai, nós temos esse privilégio, Senhor, de entrar na tua presença, de te adorar, ó Deus. Pai, nós queremos te agradecer por isso, queremos te pedir que continue, ó Deus, em nosso meio, ó Pai, recebendo, ó Deus, o nosso louvor. Receba, Pai, a nossa adoração, o culto individual de cada um, Senhor. Que esta seja uma noite de renovo em nossas vidas, Pai. Deus, continue em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Achou um navio que ia para Tarso, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Não precisa abrir não, só vou dizer o texto que é lá em 2 Reis 14, que fala um pouquinho da história de Jonas, que época ele vivia. Verso 23 de 2 Reis 14, no 15º ano do rei, quinto ano de Amazias, filho de Joás, que era rei na terra de Judá, começou a reinar em Jerusalém Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor e jamais se apartou daqueles pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu os limites de Israel até a entrada do mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta. Vamos orar? Deus, a tua palavra é poderosa, Senhor, e nós te bendizemos por ter esse privilégio de abrir, de ler.
de olhar para a tua preciosa palavra. Fala conosco, teu Espírito Santo, ó Pai, possa agir e completar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, a tua palavra é poderosa, não a minha, a tua voz é poderosa. Então, Senhor, nós precisamos te ouvir. Fala conosco, nós temos sede de te ouvir, Senhor. Nos alimenta no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu li essa parte de 2 Reis para falar um pouco que esse profeta Jonas, do qual nós lemos no capítulo 1 de Jonas, ele vivia na época do 2º rei Jeroboão, aquele rei idólatra que se desviou totalmente. Ele era rei de Samaria e ele seguiu os maus exemplos. E naquela época Jonas estava ali naquele reinado de Jeroboão, e ele profetizou até coisas boas, e o reinado de Jeroboão por um tempo foi bem, mas ele seguiu o seu coração, não se apartou das coisas dos maus exemplos do seu amigo, vamos dizer assim, que tinha o mesmo nome, rei Jeroboão também. E agora é o reinado de Jeroboão II. Esse outro rei é onde aparece Jonas, o profeta. E ele está ali naquele reinado de Samaria, as coisas estão indo tudo bem, entre aspas. Aquele rei vivendo uma época de esfriamento, de desviamento do povo, da palavra de Deus. E quando o Senhor chama Jonas, de repente, para que ele se disponha e vá até a cidade de Nínive proclamar contra ela, ele, em vez de ir, ele foge da presença do Senhor. Se é que alguém pode fugir de Deus, mas o texto está falando assim, né? Que ele está tentando fugir da ordem, do propósito de Deus. O Senhor disse: vai até Nínive e proclama contra aquela cidade, porque a malícia daquela cidade subiu até mim. E Jonas então se dispôs, diz o texto, mas não para ir cumprir a ordem, mas sim para fugir da presença do Senhor Deus. E ele então procura um navio, ele paga a passagem, e ele se desvia, faz o que pode para se desviar da presença do Senhor. Aqui a gente fica já numa grande lição, irmãos, que nós, como servos de Deus, aqui nós estamos falando do profeta Jonas, e nós aqui hoje, como servos de Deus, nós, embora sendo servos, nós temos as nossas rebeldias, nós temos os nossos momentos que Deus, não posso dizer que Ele é homem para fazer assim, olhar assim, meu Deus, meu cérebro está fazendo assim, está pensando assim, não é possível. Mas às vezes nós fazemos essas coisas, que Deus olha assim como a gente às vezes, poxa, eu não esperava isso. E nós, como Jonas também, parecido com Jonas, agimos dessa maneira, nos dispomos para fugir da presença, nos dispomos, pagamos, como Jonas pagou a sua passagem para fugir. Às vezes nós pagamos também por algum pecado, pagamos dinheiro para curtir um pouco. Irmãos, quando a gente abre lá, por isso que eu chamo meus irmãos para abrir em 1 Coríntios capítulo 3, olha como é profundo o apóstolo Paulo aqui nos ensinando. Capítulo 3, se você abrir, aí tu vai ver aí no final do capítulo 2, final do capítulo 2, diz assim, olha, verso 14 do capítulo 2: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele não é julgado por ninguém. Ele é espiritual, ele é maduro, ele ouve a voz do Espírito, ele discerne a voz do Espírito, e ele segue a voz do Espírito.
Paulo, então, ele faz uma separação aqui, dizendo que existe o homem natural, que não tem o Espírito de Deus, que não aceita e nem vai aceitar as coisas de Deus, porque não teve. Mas quem já tem o Espírito de Deus, é essa pessoa espiritual, ou não. Porque ele segue no capítulo 3, dizendo, irmãos, capítulo 3, verso 1, eu não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como carnais. Veja que Paulo está dizendo que às vezes entra a igreja, sim, a igreja do Senhor, mas existem muitos crentes que infelizmente são carnais. Ah, mas não é crente? É sim, mas está escolhendo a vida carnal, porque ele não é mais um homem natural que não tem o Espírito, ele tem. Ele não é mais um homem natural que não pode compreender as coisas de Deus, ele compreende. Mas embora compreendendo, às vezes ele faz como Jonas. Ele quer viver uma vida carnal, na carnalidade. Por que Paulo diz isso? Olha, Paulo está dizendo, irmão, no verso 3, quando entre vocês existem ciúmes, contendas, não é assim que vocês são carnais. Quando a igreja vivia às vezes ciumenta, briguento, discutindo entre eles mesmos, escândalos que aconteciam ali na igreja de Corinto, ele diz assim, por acaso isso não significa que vocês são pessoas carnais? São cristãos carnais. Quem fala isso é o apóstolo Paulo. Às vezes, meus irmãos, a igreja precisa parar para pensar em tudo isso, de que forma nós devemos, ou de que forma nós estamos nos comportando. Porque o capítulo 6, você olha aí, meus irmãos, o capítulo 6, quando Paulo diz assim, no verso 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não vos enganeis. Irmãos, quando, meus queridos, o apóstolo Paulo faz uma lista aqui, não é que ele está dizendo que o cristão às vezes cai e perde a salvação, mas ele está dizendo aqui no versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo aqui uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus, e que muitos dos irmãos precisavam se policiar, porque estavam caindo nesses pecados, no pecado da idolatria, no pecado da sodomia, no pecado do roubo, da avareza. Pessoas que estavam amando, sim, colocando seus corações, onde Jesus diz, não ponha o seu coração nos seus bens, nas suas riquezas. Não ponha os seus corações aí, porque aí o apóstolo Paulo diz, não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala mais, nem maldizentes. Mas gente, parece ser tão simples ser maldizente. Por causa disso, não vai herdar o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz, não vai, nem maldizente. Sabe por quê? Porque a nossa vida espiritual com Deus tem que ser uma vida de gratidão, todo momento. Embora na dificuldade, nós precisamos aprender a agradecer a Deus. Se passamos por dificuldade, às vezes é porque também precisamos crescer, precisamos amadurecer, e às vezes Deus permite para que lá na frente tenhamos maturidade e não venhamos a cair numa situação ainda pior. Deus é maravilhoso, e o apóstolo Paulo vem nos dizer, irmãos, tudo isso. Agora a gente volta para a história de Jonas, profeta. Estamos falando de profeta, aquele homem que Deus fala diretamente aos seus ouvidos,
e ele discerne qual é a voz de Deus, a mensagem de Deus. E esse profeta recebe uma ordem de Deus. E disse assim, verso 2 do capítulo 1, disse o Senhor: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela. Olha só, o profeta recebe essa ordem, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes que são muito fundamentais para o nosso entendimento da história desse profeta. O profeta Jonas, quando o Senhor lhe deu essa mensagem, ele criou um plano. Sabe, todos nós, quem não gosta, né, de pensar, planejar assim, uma viagem, vou descansar um pouco, vou refrescar um pouco a minha cabeça, estou precisando, mas quem sabe não é o momento, quem sabe não é a hora. Não era o momento de Jonas pensar em viagem, mas ele está com a cabeça assim: vou fazer uma viagem para Tarsis. E a história diz que Tarsis era uma cidade bonita, rica, cheia de muito ouro. Tarsis era o lugar onde ele desejava ir ali descansar, justamente quando Deus diz para ir trabalhar, porque tem a hora de descansar e tem a hora de trabalhar, não é? Aliás, hoje a gente vive numa crise mundial em que as pessoas confundem hora de dormir, hora de trabalhar, hora de descansar. Ao invés de descansar é no celular o tempo todo, já vira aquele negócio do vício, né? Passar a tela. Mas é hora de descansar. Depois é hora de levantar. Então não é mais hora de descansar, agora é hora de ir para a guerra, para lutar, encarar a batalha do dia a dia. E aí muitos querem ficar dormindo, e Paulo diz que ele não quer trabalhar, que não coma. Não é isso? Então tudo tem sua hora. E quando a gente atropela as coisas, a gente paga um preço muito alto. Quando o Senhor diz para Jonas: é hora de ir, é hora de trabalhar, Jonas pensou: eu acho que eu vou escolher agora a hora de descansar. E ele escolhe um barco, e ele quer fazer uma viagem. Preste atenção, irmão, que esse texto é fantástico. Ele quer fazer uma viagem, relaxar, descansar na cidade de Tarsis. E Deus diz: não é para lá, não é para Nínive. E ele vai para lá. Ele quer curtir essa viagem, ele tem esse desejo. E ele vai atrás do seu desejo, seu sonho. Não é que é errado a gente fazer esse programar, não. Mas tem um momento. Porque é o seguinte, irmão. Quando Jonas então decide, a gente vê Deus preparando então. Você quer fazer uma viagem, não é? Tudo bem, então Deus prepara. Ele estava querendo ir de navio. Aí o texto diz que a coisa foi começando a dar errado. E veja só que o texto fala, os irmãos já conhecem a história. O texto fala que ele pega esse navio, a coisa fica feia. Deus manda uma tempestade ao mar, a tempestade se levanta, e aí Deus prepara um grande peixe naquele mar. E os marinheiros ficaram preocupados, pensando: meu Deus, como é que vamos escapar dessa tempestade? E eles clamavam a um Deus, clamavam ao outro. Sempre tem muitos deuses que as pessoas procuram clamar na hora do desespero, e ninguém estava resolvendo nada. Então perceberam que Jonas estava no fundo do navio, dormindo. Jonas queria relaxar, né? E já começava a relaxar no navio, naquela bela viagem. E aí, meus irmãos, chamaram ele, acordaram Jonas, marinheiro. Jonas, quem é você? O que está acontecendo? O que se passa contigo? Que negócio é esse? De onde você está vindo? Os marinheiros ficaram preocupados, porque alguém muito estranho estava naquele navio, uma tempestade, hora de quase todo mundo morrendo e um cidadão dormindo. Tem um negócio errado. Aí ele disse: sabe o que é o problema? Vou falar para vocês, o problema sou eu. Se me lançarem ao mar, tudo vai resolver. Então é assim que resolve.
vocês me matam, né? Me lançam ao mar, e aí tudo está resolvido. O texto diz que os marinheiros então temeram quando ele disse: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus do céu que fez o mar e a terra. E aí no verso 10, os homens ficaram possuídos de temor e lhe disseram: o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia do Senhor, porque ele havia declarado: eu sou servo do Senhor, e o problema é que eu estou fugindo de Deus, e a solução é me lançarem ao mar. Irmãos, o texto diz que eles tentam salvar a vida do profeta, talvez pelo desespero. Pensaram: se o profeta está vivo e o negócio está feio, imagine quando esse profeta for lançado ao mar e ele morrer para lá. Aí, se Deus está zangado com ele vivo, imagine quando ele morrer. Os marinheiros tentaram remar para escapar, tentar salvar a vida desse homem, mas a tempestade mais se levantava, até que eles clamaram a Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia, a gente vai fazer isso, mas assim, é porque é o jeito mesmo. E eles lançaram Jonas no mar, e a tempestade se acalma. E o texto diz, no verso 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites. Eu quero que você grave isso, irmão. 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Eu não sei se era baleia, não sei que peixe era esse, mas sei que Jonas desce no estômago desse peixe. Olha só, 3 dias e 3 noites. Meus irmãos, aqui começa uma grande viagem na vida do Jonas, que queria viajar. Aqui começa uma nova história, uma nova viagem, um novo trajeto, já que ele tanto desejou agora, na hora errada, fazer uma viagem. Então Deus prepara. Agora eu quero que os irmãos imaginem a cena. Eu não sei se ele desce de cabeça no mar, se ele desce, como ele desce na boca desse peixe. Mas uma coisa é certa: ele é engolido por esse peixe, nas entranhas ali, as entranhas do peixe lhe recebem. Você pode imaginar aquele cheiro, aquela coisa agoniante. E aí, meus irmãos, o Jonas sente que aquele grande peixe se move, mas descendo para o fundo, diz o texto, que é para o fundo do oceano. E ele sente. E agora passa 1 hora, 2 horas, aquele peixe descendo para o fundo dos mares, coração dos mares. Olha só o que está acontecendo com o profeta. E aí, meus irmãos, você pode imaginar o desespero desse profeta dentro do ventre desse peixe. Acompanhe comigo no capítulo 2. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, do ventre do abismo, capítulo 2, do verso 2, tá? Do ventre do abismo eu gritei. Jonas está gritando no desespero, nessa viagem ao fundo do mar. Ele não queria viajar. Olha o que acontece quando a gente programa as coisas diferente do que Deus está querendo. Ele está no desespero, nos gritos. Diz o verso 3 que ele declara: o Senhor me lançou no profundo do coração dos mares. Olha só, irmãos, passaram por cima de mim, as correntes das águas me cercou. Então ele disse: eu estou lançado diante dos teus olhos. Será que ainda vou ver o teu santo templo? Agora o profeta está lembrando de quê? O templo do Senhor. Quando o Senhor disse para ele cumprir a ordem, ele está em rebeldia, ele está vivendo na carne, ele está em uma época que Jeroboão, o rei, estava desviado totalmente do Senhor. E sabe quando aquele espírito de rebeldia está dominando todo mundo, até inclusive o profeta? E agora ele sente falta de quê? Da presença, do templo, da presença do Senhor. Sabe, irmãos, estar aqui no templo com os irmãos, isso é um privilégio. Isso é um privilégio.
que a gente não precisa passar por tudo isso para saber que é um privilégio. Quantas vezes nós trocamos, às vezes uma reunião importante da igreja, por uma coisinha, por uma preguicinha que aparece, por um compromissozinho que vem, e a gente só sabe o quanto é importante estar assim unidos, reunidos, quando a gente estiver passando por uma que não dá para ir no templo, na igreja, e fica lá às vezes só pedindo oração aos meus irmãos. João não tinha nem como pedir oração aqui, estava distante do templo. E ele está aqui nessa situação. Diz o verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Jonas está no ventre do peixe, aquelas algas se enrolando nele. Imagina a cena, quando aquele grande peixe descendo, de repente ele se alimenta de alguma coisa, de algum outro peixe, e aí, quando ele engole outro peixe, vai lá parar onde? Lá nos pés de Jonas. Ele sente mais um bicho chegando perto dele, e os gritos, como é que fica? Aí, meus irmãos, o texto diz que não é só um dia, são 3 dias e 3 noites. Olha o desespero. Tem água para beber? Que água vai tomar água? Nenhuma, porque toda a água está salgada. Será que é doce? Eu acho que não, né? Lá no profundo do mar, eu não sei, nunca fui, mas talvez não seja doce a água. E ainda mais uma água dentro do estômago do peixe. Olha a cena. Irmão, o odor, o mau cheiro. E o Jonas queria uma viagem de navio, pois agora está viajando nesse submarino, providência de Deus, nessa situação terrível. Ele queria descansar, não é? E agora, como é que descansa, irmão? Como é que dorme? Sabendo que qualquer hora pode chegar outro bicho aqui, qualquer hora pode ser enviado para outra parte do estômago dele. Só sei que Jonas sentia o grande peixe se movendo e descendo, e descendo. Talvez chegue uma hora que ele sente que ele encosta na terra, no fundo, no coração dos mares. Olha a situação. E passa 2 dias e o Jonas, meu Deus, e a esperança? Como é que fica a esperança? Fome, o coração está triste, a barriga roendo de fome. Vai comer o quê? Imagina a cena, irmão, terror. Ele não queria descansar. Como é que descansa desse jeito? Não dá nem para tirar um cochilo. 2 dias e meio, uma noite. De repente chega os 3 dias. Só que ainda falta as noites. São 3 dias e 3 noites. Irmãos, é um desespero terrível. Mas tudo isso por quê? Pela desobediência do profeta. Porque ele deveria ter obedecido. Até que pela graça de Deus, o Jonas sente aquele grande peixe se mexendo. E agora mudou a direção, está subindo, e ele está dando glória a Deus. Tomara que suba mesmo. Até que ele se move, chega em algum lugar, em uma praia, que o povo acha que foi lá em Nínive que era o peixe vomitou ele. Não foi. Nínive nem tem mar, não tem praia. Então foi em algum lugar, talvez próximo. E aí o grande peixe vomita Jonas e ele sai. E aí diz o texto, capítulo 3, no verso 1: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem. Verso 3: levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora ele foi. Agora ele está ouvindo. Às vezes, Deus trata os seus líderes, os seus profetas, os seus servos, à medida das suas rebeldias. O que Deus precisa fazer para a gente se levantar, para acordar, para obedecer? Então Ele vai tratar segundo a nossa dureza. Porque agora Jonas vai, mas ainda vai com o coração ainda meio duro. O profeta vai. E aí, meus irmãos, ele chega à cidade de Nínive, ele proclama contra ela aquela mensagem dura que Deus mandou dizer. Em 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. E ele saiu proclamando, mas diz o texto, que o povo começa a ouvir essa palavra, começa a pensar, é mesmo, Deus vai destruir.
E ele se arrepende dos seus pecados. E o texto diz, irmãos, que as pessoas começam a se arrepender, até que chega essa notícia no palácio e o próprio rei se converte. O próprio rei ouve essa palavra, se arrepende. E o próprio rei agora também manda todo mundo jejuar, incluindo os animais, na esperança que Deus pudesse mudar de ideia. Eu acho interessante isso. Quando a palavra de Deus chega com essa voz tão forte, olha o que acontece. Todos se arrependem, né? Deus tinha um propósito aqui nessa cidade. E aí, capítulo 3, verso 10, diz que Deus viu como o povo se converteu do seu mau caminho. Ele se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aí no capítulo 4, Jonas se desgosta. Porque aí a gente fica pensando, mas por que Jonas se desgostou? Justamente porque ele tinha vontade de ver o fogo descer sobre aquele povo. Esse era o desejo dele. O desejo era o seu segundo desejo, era de ver o povo morrer. E já que Deus não matou o povo, então ele disse: pois então eu prefiro morrer, Senhor. Eu peço que o Senhor me mate. Olha aí, capítulo 4, verso 3. Eu peço que o Senhor me tire a vida, porque é melhor viver do que morrer. E aí no verso 5 diz que Jonas sai da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Talvez Jonas tivesse uma expectativa: será que não vai começar a cair fogo? Será que Deus não vai destruir? O que é mesmo que vai acontecer? Jonas espera ali, ele sai da cidade e ele se assenta ali à sombra de alguma coisa, repousa e ele fica esperando. Repousou debaixo dela, de uma enramada. Jonas está nessa expectativa. E aí o Senhor então lhe faz nascer uma planta para lhe fazer sombra. Essa planta foi tão boa para a vida do Jonas que ele se sente confortável, mas também aqui era Deus tratando o profeta. A sombra dessa árvore foi tão boa que Jonas se alegrou em extremo. Capítulo 4, verso 6. Ficou muito feliz por causa disso. Só, irmãos, que no dia seguinte, o verso 7, o Senhor mandou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Acho interessante, não sei se os irmãos repararam, mas Deus mandou o peixe e ele obedeceu. Deus mandou nascer uma planta para o Jonas. Deus manda agora um verme comer essa planta, destruir, e o verme obedece. Tudo obedece, menos o profeta. O ser mais desobediente desse texto aqui é o profeta Jonas. E aí, meus irmãos, quando o verme no dia seguinte come essa planta e o sol bate na cabeça de Jonas, ele se desfaleceu, ele se desanimou. E aí ele pediu para morrer de novo. Melhor é morrer, Senhor, do que viver. E Jonas, então Deus lhe pergunta: é razoável esta tua ira? Você está certo mesmo? Você tem razão, querer morrer? Aí ele diz: sim, eu estou certo, até a morte. Aí o Senhor lhe deu uma lição profunda. Você tem misericórdia, tens compaixão da planta que te não custou nenhum trabalho, não fizeste crescer, numa noite nasceu, numa noite pereceu. Aí o Senhor disse: e não hei eu de ter misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita, aqui de Nínive? Quem são essas pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita? Os inocentes, as crianças. Tantas crianças nessa cidade. E o Senhor disse: eu também não posso ter compaixão dessas crianças. Você pode ter compaixão de uma planta, e eu não posso ter compaixão das crianças. Quanta gente tendo compaixão mais de seus animais do que por uma criança.
não tem coragem de adotar uma. Irmãos, tudo que acontece aqui na vida desse profeta é Deus tratando a vida do profeta. A pergunta interessante que a gente deve fazer é: por que Deus não escolheu outro profeta então? Por que Deus não escolheu alguém lá para enviar nessa tarefa? E eu estive pensando sobre isso, irmãos. A resposta é porque a comunidade de Israel estava com o coração frio, inclusive o profeta. E Deus começa a tratar a vida do profeta primeiro. Você olha, o nome desse livro se chama Jonas, não é isso? É curioso. Quem escreveu esse livro foi Jonas. É ele que escreve esse livro. E ele escancara a sua vida diante do povo de Israel, dizendo: olha aí o que eu fiz, como eu estava, o que Deus fez. Olha aí, preste atenção. É interessante porque aqui o texto não fala se Jonas se arrependeu, mas pela lógica ele escreve esse livro porque Jonas certamente quer que o povo saiba a misericórdia de Deus, saiba do amor de Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa antes que eu me esqueça, que talvez, pode ser que alguém tenha passado pelo profeta Jonas, alguém lá da cidade de Nínive, e falado com ele, e falado assim: você que é o profeta Jonas? E ele: sim, sou eu. Queria lhe agradecer. Queria lhe agradecer porque a minha cidade era tão violenta, mas certo dia o Senhor passou por lá e a minha cidade é outra. Eu não sei se aconteceu isso, talvez tenha acontecido, mas eu queria dizer para os irmãos, e a gente está terminando aqui essa noite, queria dizer para os irmãos isso, que nós não temos o amor como Deus quer que a gente tenha. Se não fosse a graça dele para levantar as pessoas, e às vezes levar dessa maneira, na disciplina. Sabe, irmãos, a gente chama esse mês de maio, mês da família, não é isso? Quanta gente já esfriou a sua esperança, a sua fé, já não se importa mais com a sua família. Quantas vezes Deus tem tocado na sua igreja para que a igreja seja outra, não seja carnal, tão preocupado com essas coisas da terra, seja uma pessoa espiritual, sabe, que queira ver gente sendo resgatado do seu pecado, livre, resgatado por Jesus Cristo. Sabe, a palavra do Senhor diz que Ele é vida, e Ele traz vida em abundância, Ele transforma. Mas o que é notável nesse texto, irmãos, é porque se Ele é vida, se Ele traz vida, é porque Ele é a única vida e nós sem Ele estamos mortos nos nossos pecados. E a voz que o morto pode ouvir não é outra a não ser a voz dele, quando Ele fala. Então nós precisamos muito desse Senhor, nós precisamos, é o tudo que nós temos, é a nossa esperança, é Jesus Cristo. Quando Ele fala com a sua igreja, quando Ele fala conosco, então aí surge a nossa esperança. É Ele que faz a obra, é Ele que chama, é Ele que completa, é Ele que é o bom pastor, é Ele que é o caminho, a verdade e a vida, é Ele a nossa esperança, e é por Ele que nós esperamos. Sabe, irmãos, o Senhor Deus é rico em misericórdia. Sabe, irmãos, como o texto de Gálatas capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo escreve dizendo: não vos enganeis, de Deus ninguém pode zombar. Ninguém zomba. O que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos no Espírito, vamos colher então uma vida eterna, a alegria. Se plantamos na carne, nós vamos colher a corrupção, a destruição.
O que estamos plantando hoje, vamos colher. Não tem como fugir disso, não tem como nós fugirmos disso. Sabe o texto de Lucas capítulo 15, no verso 7, Jesus conta dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Há mais alegria no céu, o céu se alegra. Como é que está o seu gosto de ver pessoas sendo transformadas, alcançadas por Jesus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E eu pensava que o texto falava que somente Deus quem envia. Mas há um detalhe no texto. Ele quer usar a igreja. O texto diz que a igreja que envia os seus missionários. Paulo está falando: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? O missionário precisa de uma igreja que interceda por ele, que ore por ele, que envie sua oferta para que ele continue. Irmão, nós estamos em uma crise terrível, terrível, crise de esfriamento, onde pessoas não amam a obra do Senhor, não querem se envolver com a obra do Senhor, não têm prazer em ofertar para a obra do Senhor, para o sustento do ministério na obra do Senhor. E a nossa tarefa como igreja do Senhor é nos envolvermos de coração nisso. Deus ama aquele que dá com alegria. E a nossa tarefa é essa. Se você não for chamado para pregar, não tem nenhum problema. Mas todos nós fomos chamados para nos envolvermos na obra do Senhor, interceder por aqueles que estão de linha de frente, evangelizando, como os missionários em outras nações e aqui no Brasil. Nós somos chamados, vocacionados, irmãos, para evangelizar aquele que está do nosso lado, para fazer discipulado aquele que está ao nosso alcance, ao nosso amigo no trabalho, por onde andamos, com o nosso testemunho, não sendo carnais, mas crentes espirituais. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 6 de Coríntios, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso tudo, mas não devo me deixar ser dominado por nenhuma coisa. Sabe, irmãos, como tem sido difícil hoje. Eu estava conversando com um amigo, um pastor, e ele dizia: eu sou professor ali na escola, e o que eu estou vendo de crentes carnais, crentes que não têm testemunho nenhum de cristão. E o pastor disse: irmãos, saiam dessa carnalidade, vocês não foram chamados para isso, vocês foram chamados para ser cristão mesmo, onde vocês estejam, quer que estejam, sejam cristãos. Ah, meus irmãos, tem muitos que ainda não acordaram para perceber que há uma luta muito grande entre a carne e o espírito, e que essa luta só pode ser vencida com armas espirituais, a oração, a palavra que é a espada do espírito. Muitos têm deixado o jejum, alguns nunca nem viram falar o que é jejum, que é você se consagrar durante o dia e durante até onde você aguentar, às vezes sem comer, sem beber, mas dedicado totalmente ali, no pensamento, no louvor, na adoração ao Senhor, na leitura da palavra, até onde você aguentar. E aí você para e diz: Senhor, eu quero entregar o meu jejum por esta causa ou por aquela, para que Deus quebre alguma coisa. Sabe, irmãos, a palavra está aí para a gente, que nós tomemos posse disso, que Ele complete a sua palavra em nossas vidas. Amém? Amém. Nós agradecemos, o pastor Juscelino. Então vamos orar, finalizando o nosso culto. E no sábado, nós estaremos aqui para
a posse do Renan. Vamos orar nesse momento, finalizando assim o nosso culto. Amado Deus, Pai, Senhor, obrigado, Senhor, pela mensagem. Obrigado, Senhor, por tudo, pela vida do pastor Celino, Senhor. Esteja abençoando ricamente ele, o seu ministério, Senhor. E que essa mensagem que ele trouxe para nós venha de encontro aos nossos corações, que nós possamos meditar sobre o que nós ouvimos, ó Pai, para que nós estejamos sempre obedecendo a Ti, Senhor, e evangelizando, trazendo pessoas para Ti, Senhor. Abençoa ricamente, ó Pai, a vida dele, ó Pai, da sua família, Senhor, da sua mãe, da irmã Zélia, Senhor, esteja curando ela, Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.